E aí, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos meio sumidos aqui por conta do nascimento do Henrico. Na verdade, do milagre dos dois estarem vivos hoje. E aconteceu uma situação bem rara, raríssima, que até os médicos se surpreenderam muito com isso. Que foi o seguinte: a Ingrid, nós estávamos no processo de indução do parto e tava indo normal, tudo correndo. Aí no final tava com 7 para 8 dedos de dilatação. Aí a Ingrid pegou e falou: eu quero uma cesárea. E os médicos vieram: mas como assim? Tipo, tá fluindo normal, tá indo bem, tá de acordo com o procedimento. Aí eu olhei pra ela e falei: por que você quer cesárea nessa altura do campeonato? Olha tudo que foi feito, todo o processo de indução do trabalho de parto, pra entrar no trabalho de parto e tudo mais, e agora você quer cesárea? Ela falou: quero. Eu quero uma cesárea, pode mudar tudo, eu quero uma cesárea. E aí a gente falou com os médicos, falou assim: ó, altera todo o plano, que ela quer uma cesárea. E alterou tudo e foram preparar a cesárea. Aí tal, e ela convicta de que queria cesárea mesmo. Aí fomos. Chegou lá na sala de cirurgia, a barriga dela tava... Barriga, vamos dizer assim, ó, aqui é a barriga, tá? E aí a barriga dela tava com calombo e outra assim. Tava meio que com uma pequena afundada na barriga. Aí os médicos começaram a abrir ela. E aí de repente começou a jorrar sangue. E eu tava olhando assim a fisionomia dos médicos, porque eu entendo muito de linguagem corporal. E aí a Ingrid também entende, só que ela não via os médicos, eu via. E ela tava lendo na minha cara pra entender o que eu tava lendo na cara deles. E eu tava tentando controlar o que eu tava lendo pra não passar pra ela. Eu, sinceramente, meio que colapsou. A minha sorte é que ela tava meio grog. Aí eu comecei a olhar pros médicos e eles estavam com a fisionomia toda completamente desesperada. E eu falei: cara, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E aí eles começaram a... Peraí, só um momento. Aí eles começaram a... Aí eu percebi uma veia daqui subindo da médica que estava conduzindo toda a cirurgia. E ela, entrando em desespero, começou a meio que transpirar aqui perto do cabelo. Eu falei: tem alguma coisa muito errada. Aí de repente ela começou a falar em código deles lá, né, da medicina. E... deixa eu só parar o carro aqui. E aí chamou um outro médico. Aí eu só escutei a parte de... que aconteceu... Isso aqui faz anos que a gente não vê um caso desse, raro. É algo muito, muito raro que aconteceu, que o útero dela, da Ingrid, ele se abriu, uma ruptura uterina. Quando acontece isso, os médicos falando que a maior parte dos casos não tem como recuperar a pessoa. Morre os dois, porque a mulher morre porque perde muito sangue e até descobrir onde está a ruptura. Quanto mais suga, mais jorra, então vai só eliminando sangue. E quando abre isso daí, não passa mais oxigênio pelo cordão umbilical pro bebê. Então o bebê morre de asfixia, sem ar. Só que eu não sabia disso no momento. Só comecei a ver o desespero dela e ela ainda aí falou: chama fulano, Beltrano e ciclano. Aí veio os outros médicos e todo mundo correndo pra lá e pra cá e não sei o que. Aí abre aqui, todo mundo pegando. Até que conseguiram, com muito custo, ela fez uma força absurda pra tirar o bebê, porque ele tava lá embaixo já encaixado. Aí ela puxou, conseguiu tirar ele. Só que ele já tava sem respirar. Ele já tava mole, porque ele já tava aquele tempo todo sem respirar. Já tinha entrado em insuficiência cardíaca. E aí tiraram ele roxo já, tipo, mole, porque praticamente morto, como em óbito, como a médica citou, que teve que fazer uma recuperação. Aí começaram a mexer nela lá e tal.
a minha alma começava a gritar assim, ó, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, não sei o que. Aí meu olho começou a olhar os dois lados assim, meio que entrar em desespero. E eu só vi uma coisa do Espírito: calma, que vai ser manifestada a glória de Deus. Aí eu comecei a sentir a presença de Deus e é louco, porque a única coisa que resta, quando a presença dele chega, o corpo não suporta, e só a lágrima desce. Até apareceu um médico lá que ficou de braço cruzado olhando pra mim, que eu falei, mas de onde veio esse cara que ficou olhando pra mim, me encarando na hora dessa? E depois ele sumiu também, não sei o que que é. Aí levaram o bebê, começaram a reanimar, e de repente todos os médicos que estavam reanimando o bebê começaram a ufa e não sei o que, a vibrar. Aí ele voltou, aí conseguiram costurar, arrumar a Ingrid, costurar ela, tudo bonitinho. Aí o médico chamou e falou assim, você sabe o que aconteceu aqui, né? Eu falei assim, não tem ideia. Ele falou assim, isso aqui é raro conseguir sair com vida. É casos que... Você viu a festa que foi aqui dentro do centro cirúrgico? Porque não é possível sair com vida. E se ela demorasse mais 1 minuto para entrar, teriam morrido os dois, porque a hemorragia já estava acontecendo por dentro. E aí era só uma questão sem lógica. Ela ter pedido a cesárea foi como se tivesse como se fosse uma salvação, uma voz, e ela falou, sentiu a voz falando assim, pede a cesárea agora. Então foi uma coisa assim, ó, um estalo maluco que manteve a vida dos dois vivo, um grande milagre. Até os médicos falaram, olha, eu nunca vi isso aqui, porque não tem sentido, não tem como. É algo assim, não tem como. O seu pedido, aliado à aceitação rápida deles, abrir você, e na hora que abrir, você já tá assim, entrando em hemorragia por dentro, e conseguir tirar, salvar o bebê e salvar você. Um dos casos que a mãe e o filho morrem na hora do parto e não tem o que fazer. Ele até falou, agora, se você for ter um próximo bebê, o seu útero ele tá costurado, ele não tem força suficiente, então tem que tomar um cuidado extremo, porque é algo raro de acontecer e era para acontecer com vocês. Então eu sou assim muito feliz de ter visto esse poder se manifestar na gente. É algo que a gente vê que não é que tem algo maior. E foi isso. Aí depois ele foi pro quarto, aí tava só nós no quarto, aí ele engasgou também. Aí eu peguei ele rápido, consegui desengasgar ele, aí ele voltou de novo normal. Agora tá tomando leite, tá sem dormir, a Ingrid tá sem dormir. Tem 2 dias sem dormir, porque desde que entrou em trabalho de parto, até ele nascer. Aí depois que nasceu agora, ela tá dando mamar pra ele o tempo todo, porque ele não pode, ele tem que receber muito leite pra subir a glicemia, porque a glicemia dele tava baixando por conta do diabetes gestacional. E funciona assim, o diabetes tá aqui, e o corpo dele produz insulina para diminuir a taxa. Só que quando ele nasce, ele recebe menos, e o corpo continua criando insulina para diminuir. Só que aí diminui do pouco, entra em glicemia. Então até entrar em estabilização, ele não pode parar de mamar. Então consequentemente ele não pode dormir, nem ela pode dormir. Eles têm que ficar o tempo todo mamando para glicemia subir acima de 50, 60. E tava em 35, 45, que é baixo, extremamente baixo. Então ela tá uma luta assim para conseguir manter a glicemia em alta e poder estabilizar. Agora é isso, gente. É um grande milagre ela tá viva. Ele tá vivo principalmente porque ele praticamente nasceu já sem vida. Eles nasceram 2 vezes definitivamente. E agora vamos arrancar eles do hospital, né? Recuperar rápido e ir pra casa, porque é uma missão muito grande que tem na vida desse menino, porque não é à toa que esse tipo de coisa acontece.